Oi, pessoal, tudo certinho, tudo beleza? Então, aqui é o Adolfo, nós estamos iniciando a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre esse tema aí, pesquisas científicas sobre energia mental. Então, segundo os cientistas, tudo que é orgânico, tudo que é vivo, produz energia. Então, o ser humano então não é diferente. Então a gente vai ver que os cientistas atualmente eles estão conseguindo comprovar que o nosso cérebro, a nossa mente, é um dínamo gerador de energias positivas e negativas. E como a ciência vem desenvolvendo várias tecnologias de escaneamento cerebral, que aparelhos como tomografia computadorizada, ressonância magnética, conseguem acessar e conseguem medir qual área do cérebro está em funcionamento quando o indivíduo desenvolve determinada atividade. Por exemplo, quando eu estou escrevendo um texto, fazendo um cálculo matemático, qual área do cérebro tem mais fluxo sanguíneo em qual área do cérebro. Então, esses instrumentos conseguem detectar. Então, através desse desenvolvimento, dessas novas tecnologias, os neurologistas conseguem pesquisar e ampliar muito a visão do nosso cérebro, do funcionamento do nosso cérebro. Então, eles conseguem aplicar esse conhecimento no estudo dessa energia mental que é gerada pela nossa mente. Então, como a nossa matéria é filosofia, eu vou apresentar aqui as pesquisas de muitos cientistas e nós vamos refletir filosoficamente sobre isso. O que isso nos afeta no nosso dia a dia, né? O que isso pode nos afetar positivamente ou negativamente. Então, isso nós vamos refletir hoje. Esses são os pesquisadores e as pesquisas e algumas curiosidades que nós vamos trazer aqui hoje. Dr. Robert Miller e Dr. Elizabeth Worrell. Então, esse experimento que eles fizeram com plantas e bactérias foi a tese de pós-doutorado dos dois. Então, o Dr. Robert Miller é engenheiro químico e a doutora Elizabeth trabalha com medicina nuclear. Masaru Emoto é um pesquisador japonês que fez um trabalho com água. Fotos Kirlian. O Kirlian não é um cientista, ele é um fotógrafo russo que descobriu algumas curiosidades a respeito de fotos, né? Energia tirada, conseguiu captar a energia das coisas através de fotos. Dr. Jacobo Greenberg é um neurologista mexicano. Ele fez um experimento interessante. Mindflex é um brinquedo que foi apresentado na Feira de Ciências Americana, né, dos Estados Unidos, se não me engano, em 2009. É um brinquedo interessante que tem a ver com energia mental. Telepatia é a capacidade de comunicação à distância entre duas mentes, transmitindo pensamentos, sentimentos, desejos. Portal da dor, a gente vai estudar um pouquinho como que a dor, a sensação da dor é influenciada pelo nosso estado de espírito. O Dr. Jorge Moll é um neurologista brasileiro, muito jovem, que ele também muito respeitado. Ele também fez uma pesquisa interessante a respeito da caridade. Então, esses são os pontos que nós vamos ver nessa aula de hoje. Sentimentos geram energias. Então, a gente vê a foto aí de uma pessoa tranquila, em paz, em serenidade. Ela está gerando um tipo de energia. Outra pessoa com raiva, ela também está gerando um tipo de energia, diferente da outra. O medo também é um sentimento que gera uma energia mental. Então, gente, a nossa mente é como se fosse uma antena. Nós estamos constantemente irradiando e captando energias, né, sentimentos, pensamentos, desejos. Então, todos nós seres humanos estamos como que conectados uns aos outros.
trocando energias, trocando sentimentos através da nossa mente. A nossa mente é uma antena. Então, o meu sentimento vai influenciar outra pessoa, assim como eu sou influenciado também pelo pensamento das outras pessoas. Então, existe essa troca. Isso que nós vamos comprovar aqui. E a gente consegue perceber as energias do ambiente ou de uma pessoa. Por exemplo, se a gente às vezes está presente em um ambiente onde esteja acontecendo um conflito, uma discussão, um clima de revolta, de rancor, parece que a gente percebe o ambiente pesado. E por outro lado, se a gente está num ambiente onde reina a fraternidade, a amizade, a simpatia, nós também percebemos a leveza, o bem-estar daquele ambiente. Então, todos nós temos capacidade de perceber as energias de uma pessoa ou de um ambiente. Algumas pessoas têm essa capacidade de perceber energias mais ampliada do que outras. Então, tem pessoas que têm essa capacidade mais ampliada de perceber, de sentir o outro, de sentir o ambiente. Então, nós somos como... vou dar o exemplo de uma aranha que fica prisioneira na própria teia. Então, nós acabamos sendo prisioneiros das nossas próprias criações mentais. A gente percebe que os animais e as crianças têm essa capacidade de perceber a energia da pessoa. Às vezes, por exemplo, a gente brinca com um animal, se a pessoa não gosta de um cachorro, por exemplo, ele vai fingir querendo brincar com o cachorro. Esse animal, ele não vai se afinizar com essa pessoa, porque ele vai perceber a energia dela. E a criança também. Todos nós temos essa capacidade, só que às vezes o nosso racionalismo, nós vamos exagerando no lado intelectual e nós vamos perdendo um pouco dessa capacidade intuitiva de perceber o outro que quando criança era desenvolvido. Então todos nós temos essa capacidade, mas ela fica inibida pelo não uso. Eu pus essa imagem dessa bolha porque é um exemplo interessante. Então, se nós geramos energia, o primeiro a sofrer o impacto dessa energia, positiva ou negativa, o primeiro a sofrer esse impacto somos nós mesmos. Então, a nossa energia nos acompanha. Então, se a gente tem um pensamentos de paz, de serenidade, de harmonia, essa energia vai nos acompanhar. Por outro lado, se o meu foco mental é no ódio, no rancor, na revolta, na mágoa, na ofensa, também essa energia vai me acompanhar. Então, os primeiros que sofrem influência somos nós mesmos, dessas nossas criações mentais. Eu trouxe esse exemplo também, gente, da maledicência. Maledicência é a característica daquela pessoa que comenta o mal, fala o mal, pensa o mal. Então, quando uma pessoa tem negatividade dentro dela, tudo que ela enxerga é negativo. É como se a gente tivesse uma lente de óculos suja. Então, a gente vai enxergar na mais inocente, na mais ingênua cena, a gente vai enxergar maldade. Porque ele está dentro, né? A pessoa tem essa visão negativa. Então, a pessoa que convive com esses pensamentos negativos, né, de discórdia, de calúnia, ela está plantando uma sementeira de maledicência na mente dela. E essa sementeira de maledicência, ela germina. Então, a nossa mente poluída com essas energias da maledicência, ela causa uma deturpação da visão real das coisas. Então a gente começa a enxergar, não consegue ter uma visão real das situações e das pessoas, porque fica uma visão suja, turva. E quando a gente comenta o mal, por exemplo, fala o mal de alguém, eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente joga barro, quem é o primeiro que se suja? Somos nós mesmos.
Então, energeticamente, funciona da mesma forma. Quando a gente comenta o mal, fala o mal de outra pessoa, o primeiro a sofrer essa influência negativa somos nós mesmos. E aí, às vezes, a gente sente uma angústia, uma ansiedade, um mal-estar, e às vezes não sabe de onde vem. Muitas vezes é a própria energia gerada pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos. Energias essas que nos afetam, tanto positivamente quanto negativamente. Então, essas pesquisas científicas também que eu vou falar, vão nos trazer essa conclusão, que a mente é diferente do cérebro. Porque pelo estudo das energias, a energia faz a gente pensar na imaterialidade. Então, a maioria dos cientistas são materialistas, muitos deles, né? Não todos. Então, o que é esse materialismo? É acreditar, o materialismo científico, né? Não filosófico. O materialismo científico é acreditar que a matéria é a origem de tudo. Então, não existe nada além da matéria. Então, essa pesquisa das energias, eles estão conseguindo comprovar que isso não é falso. Então, que existe no ser humano algo além da matéria, do que somente a matéria. Então, vem essa diferenciação. A mente, que é uma coisa abstrata, é algo abstrato, diferente do cérebro, que é um órgão físico formado de células que vão se deteriorar. Então, a mente é abstrata, o cérebro é concreto. É como se a mente fosse um software e o cérebro fosse o hardware, né, o equipamento, o computador, né, a parte física. Então, esse estudo remete muito a essa questão da imaterialidade. A gente vê os estudos da física quântica, por exemplo, que vem comprovar várias comprovações de que o átomo, o elétron, ora ele é energia, ora ele é matéria. Então, essa dualidade faz a gente entender que tudo é feito também dessa parte abstrata. Por exemplo, o raio-x, né, a matéria é uma questão de frequência. Por exemplo, o meu corpo vibra numa certa frequência, mas o raio-x, como está em outra frequência, ele atravessa o meu corpo. Então, há vários raios, né, várias ondas que atravessam o nosso corpo. Então, esse conceito antigo de que a matéria é algo intransponível, ele já está caindo por terra, esse conceito. Então, a matéria é feita é uma questão de frequência. A matéria é uma questão de frequência. Então, uma onda, uma energia em outra frequência pode atravessar essa matéria. Então, a gente vê esses pesquisadores que estão trazendo essa noção. Mas isso que a mente é uma coisa abstrata, o Freud, no início do século XX, já conseguia ter essa conclusão, tirar essa conclusão, que existe no ser humano algo além da matéria somente. Embora ele fosse materialista, o Freud era materialista, mas ele tirou essas conclusões, né? A psicologia surgiu disso também, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do próprio Freud. Ele tinha uma paciente para diferenciar o que é mente do cérebro, a parte abstrata do ser humano da parte material. Então, essa mulher, ela não podia comer muitas coisas, várias coisas faziam mal para ela. Ela tinha problema com alimentação, então quase tudo que ela comia, ela vomitava, dava ânsia de vômito, o organismo rejeitava. Só que interessante, quando ela estava dormindo, ela tinha sonambulismo, então ela acordava à noite e assaltava a geladeira, comia à vontade. E no outro dia, ela não passava mal. Então, olha que interessante, se o ser humano fosse só matéria, ela passaria mal comendo tanto de noite quanto de dia, tanto acordada quanto dormindo. Vocês não concordam? Se o ser humano fosse só matéria, ela passaria mal. Mas existe algo de abstrato. Existe um software rodando dentro dessa pessoa. Um software abstrato que é a mente. Então,
Quando ela estava acordada, ela tinha problema, ela tinha sentimento de culpa com relação à comida. Então, quando ela estava acordada, esse sentimento de culpa ficava mais aflorado, mais intenso. Então, o organismo rejeitava aquela comida. O organismo dela não aceitava, influenciado pela mente dela. Mas quando ela estava dormindo, esse sentimento de culpa ela não fica tão potencializado. Então a mente consciente dela ficava entorpecida. E aí ela podia comer e não sentia mal. A mente dela não reagiria à comida daquela forma. Então, por esse exemplo, a gente pode concluir que o ser humano tem algo nele, além só de mecanismos, de mecanismos materiais. Então, não é um mecanicismo. Então, existe um software rodando dentro de nós. Então, gente, a gente vai entrar, então, nas pesquisas propriamente ditas. Dr. Robert Miller e Dr. Elizabeth Warren, engenheiro químico e médico nuclear. Tese de pós-doutorado dos dois. Eles fizeram pesquisas com bactérias e com plantas. Pesquisas com plantas, existem diversas pesquisas. Influência da mente humana sobre plantas. Essa não é pesquisa deles, mas eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, 3 plantas da mesma espécie, da mesma idade, do mesmo tamanho. Em uma das plantas, um grupo de pessoas se reúne em volta dessa planta e transmite a essa planta um desejo, um sentimento positivo, de força, de vigor para essa planta. A outra planta, um grupo de pessoas pensa negativamente na morte, que ela vai secar, que ela vai morrer. E a outra planta, ela não sofre nenhuma influência, nem de um grupo, nem de outro. Então, o que acontece ao final desse experimento? A planta com pensamentos positivos cresce mais do que o normal, a outra com pensamentos negativos seca e a outra continua o desenvolvimento dela normal. Então, gente, são vários e vários experimentos desse tipo, comprovando a influência da mente humana sobre plantas. Então, essa pesquisa propriamente dita, do Dr. Robert e da doutora Elizabeth, foi o seguinte: em um laboratório nos Estados Unidos, eles colocaram uma planta. Ligado a essa planta, colocaram um aparelho que mede a velocidade de crescimento da planta. É um aparelho desenvolvido pelo Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. Medir a velocidade de crescimento da planta. Então, a velocidade de crescimento dessa planta estava estabilizada em 0,0800 polegadas por hora. Então, estava crescendo um pouquinho lá por hora. E aí, em um outro laboratório, a 300 quilômetros de distância, eles chamaram um paranormal. Paranormal é uma pessoa que tem a capacidade de geração de energia mental grande, forte, potente. Uma pessoa que tem a energia mental, a capacidade de gerar energia mental mais potente do que as pessoas comuns. É chamado de paranormal. Então, o que pediram para ele? O experimento começou às 9 horas da noite. Pediram para ele, durante 5 minutos, mentalizar força, vigor, crescimento, saúde para aquela planta, que estava a 300 km de distância. Então, durante 5 minutos ele fez isso. E a planta registrou, até as 8 horas da manhã do dia seguinte, um aumento da velocidade de crescimento de 830% a mais. De um aumento na velocidade de crescimento dela. Esse experimento foi repetido com várias espécies de plantas, e todas elas com mais ou menos, umas mais e outras menos, aumento da velocidade de crescimento. Eles fizeram também com pesquisas com bactérias. A pessoa, diante de uma cultura de bactérias, mentalizava vigor e saúde para essas bactérias. E elas se desenvolviam muito mais do que as outras.
mesmo na presença de cloranfenicol, que é um antibiótico muito potente. Mesmo na presença desse remédio, desse antibiótico, as bactérias se proliferavam. Então, essa, mais ou menos, foi uma das pesquisas desses dois cientistas. Masaru Emoto é um pesquisador japonês que ele pesquisou influência da mente humana, das energias geradas pela mente humana sobre a água. Então, ele pegava um copo d'água, colocava diante de uma fonte de energia humana. Podia, por exemplo, ele colocava diante de um filme da Madre Teresa de Calcutá cuidando das crianças, por exemplo. Então, e aí ele pegava, congelava essa água e tirava foto das moléculas da água. Então, as fotos das moléculas da água expostas a uma energia positiva, ela é linda. Tem um formato simétrico, com cores brilhantes, né? E bonita. Aí ele fazia o experimento inverso. Colocava, por exemplo, um copo d'água em frente a um discurso do Adolf Hitler, por exemplo, conclamando os países, a guerra, a mortandade. Então, fazia o mesmo processo. Congelava a água e tirava foto da molécula da água. Então, a água exposta a uma energia negativa, a molécula da água tem uma aparência horrível. Uma coloração escura, sem formato. Então, eu vou mostrar aqui as imagens para vocês. Então, aqui no canto superior esquerdo, a molécula da água exposta à Sinfonia do Mozart. A música Imagine, do John Lennon, é uma música que traz mensagem positiva. Tanto a música, né? Tanto o ritmo da música, quanto a mensagem falada da música, né? Filmes e músicas de paz, né? Ao som de muito obrigado, graças. E também tem as energias negativas. Adolf Hitler, aqui no canto direito, que eu estou conseguindo ler, né? Algumas músicas que conclamam a agressividade, ao suicídio, um tom muito... uma música muito vibrante demais, exageradamente perturbadora, também geram fazem com que a molécula da água fique com esse formato, né? Essa coloração escura e um formato sem forma definida, né? Aqui é o som de muito obrigado, uma pessoa agradecendo, né? Ao som, por exemplo, de solidariedade, ou um filme de fraternidade. Essas são energias geradas pelos seres humanos que afetam a molécula da água. Aqui a gente também tem outras imagens da molécula da água, né? As três de cima expostas à energia positiva e a de baixo a uma energia negativa. Então, gente, uma conclusão desse experimento é que nós, seres humanos, o nosso organismo físico é formado de 70% de água. Então, qual tipo de água a gente deseja no nosso organismo? Essa água pura, né, que gera saúde, bem-estar, ou essa água negativa? Então, o nosso organismo vai ser afetado pelos nossos pensamentos, né, tanto positivos quanto negativos. Esse foi o experimento do Masaru Emoto. Tem mais um exemplo aqui. A primeira aqui, ameaça de morte. A segunda, amor e admiração. A terceira, do lado de cima, antes de uma oração. Então, a molécula de água estava assim antes de uma oração. Depois de uma oração, ficou essa primeira do lado da parte de baixo. Essa do meio da parte de baixo é um rio poluído, né? E a última ali, o som de heavy metal. Então, a água sofre influência, né, dos filmes, das vozes ou das situações do ambiente onde esteja acontecendo. Então, eles faziam assim, eles colocavam, por exemplo, um filme de uma pessoa ameaçando a outra de morte. Então, essa energia gerada por essa cena afetava e afeta
a molécula da água. Certinho? Fotos Kirlian. Kirlian era um fotógrafo russo. Então ele não era um pesquisador, um cientista. Só que uma vez o estúdio dele, ele estava sob uma determinada tensão elétrica e uma voltagem elétrica, diferente do normal. E ele estava mexendo, né, nos aparelhos elétricos do estúdio dele com aquela tensão elétrica alterada naquele ambiente. E ele tirou uma fotografia. E ele percebeu que, ao revelar essa fotografia, a imagem possuía uma extremidade luminosa, a imagem da pessoa, né? Então ele começou a fazer esse teste, né, testar, e ele descobriu que se o ambiente estiver a uma determinada tensão elétrica e a uma determinada voltagem elétrica, que eu não me recordo quais são, a imagem da foto aparece essa extremidade luminosa. Né? Tudo que é orgânico, tanto animais, quanto plantas, quanto seres humanos. Então as pessoas foram aprofundando a pesquisa das fotos Kirlian e hoje, atualmente, as fotos Kirlian servem para diagnosticar doenças. Então vamos imaginar, de acordo com a luminosidade que sai, da cor da energia que tira a foto, o médico pode detectar tanto doenças quanto estados emocionais. Então, estados emocionais de amor, de afetividade, de serenidade, de harmonia, de paz interior geram cores claras e brilhantes. E uma energia pesada, por exemplo, a pessoa está muito revoltada ou está ansiosa, depressiva, cada emoção tem uma coloração específica. Geralmente o negro, cores escuras, quando a pessoa está sob emoções negativas. Então eles conseguem, por exemplo, a pessoa está num estado emocional agitado, ansioso, então tira a foto Kirlian, aparece lá. Geralmente eles tiram essa foto, gente, no dedo da pessoa. Eles colocam dentro de um saco escuro, colocam ali a tensão e a voltagem elétrica e tiram a foto do dedo da pessoa, que é essa foto do lado direito. E aí, pela coloração dessa aura, né, desse halo de energia, eles conseguem detectar tanto o estado emocional quanto doenças. Então, por exemplo, a pessoa está num estado emocional negativo, com muito rancor, muito ódio. E a pessoa às vezes faz uma oração. Não essa oração de repetição de palavras, mas essa oração que realmente tranquiliza, acalma a pessoa. E ela mudando o estado emocional dela, aí depois tira a foto novamente, já alterou a foto Kirlian. Já foi alterada a coloração da foto Kirlian. Então já passa a ter com a energia da paz, da serenidade, passa a ter uma coloração mais clara. Então, essa é uma comprovação também de que existe no ser humano muito mais do que somente matéria, né? Comprovação do efeito dessa energia que é gerada pelo corpo humano. Dr. Jacobo Grimberg, Silberman. Então, esse é um neurologista mexicano que, antes de explicar o experimento dele, é preciso a gente lembrar o que seja eletroencefalograma. Eletroencefalograma é um exame que mede a frequência cerebral. Todo cérebro emite uma frequência, uma pulsação. E é possível de ser medida. É um exame que coloca alguns esparadrapos na cabeça da pessoa e o equipamento vai medir essa frequência cerebral. A gente pode ver pelas imagens, né? Essa imagem dessa pessoa com o cérebro tem várias frequências, várias ondas. Estão vendo as ondas ali? Então, essas ondas são a frequência cerebral da pessoa. Dependendo do estado emocional, ela se altera. Ou do estado de consciência, também se altera. Mas o fato é
que o eletroencefalograma de uma pessoa é como se fosse a sua impressão digital. Não existem dois eletroencefalogramas iguais de duas pessoas. Não existem duas pessoas com o mesmo formato da frequência do eletroencefalograma. Entenderam? Cada um tem a sua frequência individual. Então, às vezes tem pessoas que têm problemas neurológicos, essa linha vai ficar muito alterada. Mas o fato é que cada um tem a sua frequência própria. Não existem duas iguais. Outro conceito que a gente precisa saber para entender esse experimento do Dr. Jacobo é o conceito de câmara de Faraday. A câmara de Faraday é o seguinte, é um lugar, um aposento, uma sala que é isolada eletromagneticamente. O que quer dizer isso? Qualquer onda material não penetra nessa sala. Então, o que seria onda material? Cuja fonte é material. Por exemplo, sinal de celular é uma onda material, porque o celular é matéria. O som, por exemplo, também, eu vou dar uma pancada. O som é uma onda material, porque a origem é matéria. Então, a câmara de Faraday bloqueia a entrada de qualquer onda material naquele ambiente, naquela sala, naquele quarto. Entenderam? É isso. Então, esse foi o experimento do Dr. Jacobo. Em uma sala, em um laboratório, colocaram o Ben 10, porque não tinha outro desenho, eu pus o Ben 10. Colocaram um paranormal, uma pessoa que tem uma energia mental maior do que as outras, né? Uma capacidade de produção de energia mental maior do que as outras. E a 200 quilômetros de distância, em outra cidade, colocaram 10 pessoas deitadas numa maca. Todas essas pessoas dessa experiência, tanto o paranormal quanto as outras pessoas da outra cidade, estavam ligadas a aparelhos de eletroencefalograma medindo a frequência cerebral, todos eles. Então, para essas pessoas que estavam deitadas nessa maca, elas ficaram deitadas lá do meio-dia até as 4 horas da tarde. Elas saíram, não falaram nada, ninguém falou nada para elas, né? Não ficaram sabendo de nada. As duas salas estavam isoladas eletromagneticamente. As duas salas eram câmaras de Faraday. Então, em um determinado momento, uma determinada hora, eles pegaram, entre o meio-dia e as 4, pegaram as fotos das pessoas que estavam na outra sala, na outra cidade, e entregaram para o paranormal. Disseram para ele assim, agora você sorteia uma dessas pessoas e começa a mentalizar essa pessoa. Começa a pensar nessa pessoa. Beleza. Quando ele fez isso, no mesmo momento, o aparelho eletroencefalograma dessa pessoa registrou a mesma frequência cerebral do paranormal. Entenderam o que aconteceu? Então, apesar de cada pessoa ter a sua própria onda, a sua própria curva do eletroencefalograma, a influência mental desse paranormal alterou a frequência do cérebro da outra pessoa, no exato momento em que ela começou a mentalizar essa pessoa. Então, gente, isso dá para perceber, a gente já percebeu a influência dos seres humanos na planta, nem seres vivos, em animais também a gente vai falar, e também de seres humanos para seres humanos. Isso aconteceu porque a pessoa estava relaxada, ela estava deitada numa maca, estava numa situação de relaxamento. Não é toda hora que essa pesquisa vai funcionar. Por exemplo, se a pessoa estiver trabalhando com foco mental em alguma coisa, praticando alguma atividade, essa influência vai ser menor. Então, o relaxamento propiciou essa interferência, essa influência. Mas essa experiência foi repetida várias e várias vezes, sempre com o mesmo resultado. Uma coisa importante de dizer é que as duas salas estavam isoladas.
Então quer dizer que nenhuma onda material poderia ter penetrado na sala onde as pessoas estavam. Mas alguma coisa penetrou, alguma coisa entrou nessa sala. Então a conclusão a que chegaram é que o pensamento humano é uma onda imaterial. Porque se fosse material, ele teria sido bloqueada. Então é um indício de que o pensamento do ser humano é uma onda imaterial e cuja fonte também é uma fonte imaterial. Alguns pesquisadores chegaram à conclusão de que o pensamento vem da parte imaterial do ser humano, que seria a mente ou, como acreditam, como tem outras nomenclaturas, chamado de espírito ou alma. Então é uma comprovação de que existe no ser humano algo além da matéria, que pode ser chamado de espírito ou alma, e que o pensamento vem dessa sede. Então foram várias conclusões que esse experimento do Dr. Jacobo propiciou para os pesquisadores e para quem se interessa pelo assunto. Mindflex, o que seria isso? Mind em inglês significa mente. Então esse foi um brinquedo desenvolvido por uma empresa que é o seguinte: a pessoa põe um capacete, esse capacete vai medir a frequência, vai medir a capacidade, não é a frequência, é a capacidade de produção de energia mental. Então ele mede essa energia mental que a pessoa está produzindo e transforma em energia mecânica e faz levitar uma bolinha. E o brinquedo é fazer com que a bolinha passe por um aro, como se fosse uma cesta de basquete, através de movimentos tanto mentais, quanto manuais. Então, gente, não é que a pessoa vai conseguir levantar a bolinha, levitar a bolinha só com a mente dela. Não, tem esse aparelho. O aparelho mede a frequência, mede a energia mental produzida e transfere para a bolinha. Se a pessoa se distrai, a bolinha cai, porque a energia mental vai a zero. Então a capacidade de concentração é que gera essa energia mental, que é transferida para a bolinha. E eles fizeram uma outra adaptação que seria o cabo de guerra. O cabo de guerra é a mesma coisa, só que ele jogado com duas pessoas, que é essa foto da esquerda. Cada um tenta se concentrar mais do que o outro. Se um tiver mais concentrado que o outro, ele vai empurrando o cabo de guerra para o outro lado do outro. Então ele vence a disputa. Então ele é feito através de aparelhos. Existem pessoas que têm a capacidade de mover objetos, embora muito menores do que esse, somente com a força da mente. Existem alguns experimentos sobre isso. Mas existe também muito charlatanismo nesse tipo de coisa. Então existem pessoas também que vão se aproveitar, falar que tem superpoderes, Isso existe em todos os lugares. Mas isso não invalida a ciência, não invalida o fato de que a mente humana está produzindo energias. Essa é a conclusão desse brinquedo, A conclusão que a gente tira. A capacidade do ser humano de produzir energia. Telepatia. Também existem vários experimentos sobre telepatia, que é a capacidade de comunicação de uma mente com outra, a longas distâncias. Muitas pessoas dizem que possuem essa capacidade. Às vezes é comum com irmãos gêmeos, é comum com mãe e filho. Por exemplo, o filho passa por uma dificuldade, a mãe sente alguma angústia, se sente mal e pensa na pessoa, Então essa capacidade de comunicação ela foi pesquisada e é comprovada cientificamente. Então, alguma coisa saiu da mente de uma pessoa e foi para a mente da outra. Alguma coisa imaterial. Então, é uma comprovação também
de que existe algo além da matéria nos seres humanos. Eles fizeram uma pesquisa interessante com 2 monges tibetanos. Monges são aquelas pessoas religiosas lá do Tibete, que são budistas. Então, eles se dedicam muito à meditação. Meditação é a capacidade do ser humano de desligar a sua mente. Então, eles colocaram os 2 em 2 cidades diferentes e os 2 em contato mental, um com o outro. Então, em telepatia. E aí colocaram nos 2 um aparelho para escanear qual área do cérebro estava em atividade naquele momento em que eles estavam fazendo a telepatia. Estavam fazendo aquela comunicação entre as mentes. Então, esses aparelhos estavam medindo qual área do cérebro estava em atividade no momento da meditação. E aí, em um dos 2 monges, eles começaram a projetar sons e luzes fortes. Então, imediatamente, o cérebro deles conseguiram detectar, através do aparelho, que o cérebro dele começou a demonstrar atividade na área da visão e na área da audição, porque ele estava vendo e ouvindo luzes e sons muito altos. Mas o interessante foi que, imediatamente, no mesmo momento, o cérebro do outro monge também detectou atividades nas mesmas áreas da visão e da audição, embora ele não tivesse sofrido nenhum efeito visual e nem auditivo. Então, isso conseguiu comprovar a comunicação entre as 2 mentes. Esse foi um experimento interessante feito com telepatia. Portal da dor. O que seria isso? Gente, a sensação da dor, ela é subjetiva. Por exemplo, 2 pessoas cortam o dedo. A sensação da dor não vai ser a mesma para as 2, porque essa sensação é subjetiva. Tanto a dor física quanto a dor emocional. Cada pessoa vai sentir a dor de uma maneira diferente. Esse experimento, essa comprovação, foi o seguinte. Aqui a gente está vendo a imagem do cérebro. A gente está vendo o córtex, né? A gente está vendo nessa imagem não apareceu, né? Mas tem o sistema límbico e tem o cérebro reptiliano. Nós vamos mostrar na outra imagem. E tem uma parte mais atual, quer dizer, a mais desenvolvida parte do cérebro humano é a chamada de neocórtex, que ela fica na parte mais superficial do cérebro. Então, o cérebro reptiliano... Espera só um minutinho que eu vou mostrar a outra imagem. Aqui é o aparelho, né, de tomografia computadorizada, onde eles conseguem detectar quais são as áreas do cérebro que estão em atividade. Eles usaram esse aparelho nessa descoberta a respeito desse portal da dor. Então, aparelhos que medem qual área do cérebro está em atividade. Aqui, assim, a gente tem a imagem do cérebro, do cérebro chamado trino, né? As 3 partes do cérebro, que seria o cérebro reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. Alguns dividem o córtex do neocórtex. Mas é o seguinte, o reptiliano é responsável pelos nossos movimentos involuntários. Por exemplo, batimento cardíaco, a respiração. Ninguém precisa pensar para o coração bater. Então, esse cérebro reptiliano é o cérebro dos répteis, das cobras e dos lagartos. Então, nós também temos esse cérebro. E os mamíferos também têm. Mas ele é responsável por aqueles movimentos repetitivos do lagarto, por exemplo, balançando a cabeça. Então, o cérebro reptiliano é o responsável por esses movimentos e pelos movimentos involuntários que fazem a manutenção do nosso organismo. O sistema límbico é a área das emoções. Então, os mamíferos também possuem o cérebro reptiliano e também possuem o sistema límbico. Então, a raiva,
o medo, a alegria, a tristeza são as 4 emoções básicas que elas são geradas por esse sistema límbico. Então, por exemplo, quando um coelho, diante de um lobo, ele não precisa pensar para sentir o medo. O sistema límbico faz essa descarga de adrenalina no corpo dele, ele começa, né, a ter um batimento cardíaco acelerado para poder fugir, né? O sangue vai para as extremidades para ele poder lutar pela sobrevivência. Então, o sistema límbico é a parte do cérebro responsável pelas emoções. Os répteis não possuem sistema límbico, não possuem instintos. O instinto materno, por exemplo, né? Os mamíferos já têm instinto materno. Isso está presente no sistema límbico. O instinto sexual também está presente no sistema límbico. Então, os répteis, quando saem dos ovos, por exemplo, eles têm que fugir até da mãe deles, senão elas devoram. Porque ela não tem o sistema límbico e não tem esse instinto maternal. Nós também possuímos tanto o reptiliano quanto também o sistema límbico. Nós também ficamos com medo, né, diante de uma situação exterior de perigo. Mas o ser humano vai desenvolvendo o córtex. O córtex é a área do cérebro responsável pelo intelecto, pela mente racional. Por exemplo, a gente está fazendo um cálculo matemático, o córtex cerebral vai estar em atividade. Ou escrevendo um texto, né? Então, alguns animais possuem o córtex desenvolvido também, como o macaco, o cachorro, o gato. Eles têm o córtex mais desenvolvido, por exemplo, do que outros animais. Então, o animal já começou a desenvolver o córtex. Agora, o neocórtex, gente, é a área mais evoluída. É o ser humano que possui neocórtex. O neocórtex assim como o córtex é responsável pelo conhecimento, o neocórtex é responsável pela sabedoria. Então, por exemplo, quando eu reflito sobre os meus próprios sentimentos, eu estou desenvolvendo neurônios no neocórtex. Eu estou aprendendo a lidar com meus sentimentos. Não é só intelecto, não é só razão. Então, por exemplo, a intuição vem do neocórtex. Por exemplo, eu fazer uma analogia, fazer um poema, uma peça de teatro onde está envolvida a emoção. Então, o ser humano é um conhecimento acima do conhecimento intelectual. É o que há de mais moderno, de que há de mais evoluído no cérebro humano, que seria o neocórtex. Então, gente, o que seria o portal da dor? Na base da medula é onde está localizado esse portal da dor. Então, os neurônios saem dos cérebros e se esparramam pelo nosso corpo. Então, se eu corto o meu dedo, por exemplo, essa informação da dor vai vir pelos neurônios e vai chegar no cérebro. Mas antes ele vai passar pelo portal da dor. O que esse portal da dor vai fazer? Por exemplo, se o portal da dor estiver 50% fechado, a pessoa vai sentir 50% da dor. Se o portal da dor estiver 100% aberto, a pessoa vai sentir 100% da dor. Então, ele vai modular, né, a frequência dessa sensação da dor. E o que determina se o portal da dor vai estar aberto ou fechado? Atividade cerebral. Então, eles conseguiram detectar, através daquele aparelho que eu mostrei para vocês, qual é a área do cérebro que está em atividade. Se o sistema límbico está em atividade, o sistema emocional, por exemplo, a pessoa está numa raiva muito grande, o portal da dor vai abrir 100% e a pessoa vai sentir a dor na sua totalidade. Então, um estado emocional desequilibrado, com insegurança, com medo, com raiva, com ódio, faz com que o portal da dor se abra e a pessoa sinta mais dor, tanto emocional quanto física. Se é o neocórtex que está em atividade, se a pessoa está refletindo, buscando a solução, tentando entender o que aconteceu, né? Tentando resolver dentro dela, superar alguns sentimentos, através da reflexão, da análise, da sabedoria, se é o neocórtex que está em atividade,
o portal da dor se fecha e a pessoa sente menos dor física e emocional. Não é que existe um portão ali, gente. É o seguinte, é porque o nosso organismo, o nosso corpo tem vários tipos de neurônios, por onde a informação da dor trafega. Alguns neurônios são mais grossos de calibre do que o outro. Tem uns que são mais finos e outros mais grossos. Se é o sistema límbico que está em atividade, se eu estou desequilibrado emocionalmente, a informação da dor vai correr por neurônios mais grossos. E o portal da dor é ali que vai regular por onde a informação da dor vai trafegar. Então ela vai trafegar por neurônios mais grossos e eu vou sentir a dor na sua intensidade máxima. Se é o neocórtex que está funcionando, se eu estou refletindo, analisando, com paciência, com serenidade, a informação da dor vai trafegar por neurônios mais finos e a sensação da dor vai ser menor. Então é como se o corpo físico do ser humano fosse projetado para o melhor. Fosse projetado. Nós já temos no nosso organismo essa capacidade de sentir menos dor e de ter uma paz de espírito, de ter uma serenidade, de ter uma felicidade. Nós já estamos projetados, mas o nosso organismo vai respeitar o nosso livre-arbítrio de determinar o que eu quero sentir. Se eu quero sentir raiva, eu vou sofrer a consequência da dor na sua intensidade máxima. Se eu quiser refletir, analisar com frieza, com paciência a situação, o meu neocórtex vai estar em atividade, eu vou estar desenvolvendo neurônios, né, nesse neocórtex, e esse desenvolvimento de neurônios vai me dar maior capacidade ainda no futuro para eu também resolver situações difíceis através da reflexão. Através da reflexão comigo mesmo, dos meus próprios sentimentos, né? E também aprender a resolver situações exteriores. Então essa é uma conclusão importante. Então, gente, a gente tem uma imagem de circo que agora chegou a hora da historinha. Vou contar uma história verdadeira. Um escritor, quando ele era jovem, ele escreveu essa história, uma história real que aconteceu com ele. Esse escritor, ele morava numa cidade do interior dos Estados Unidos, cidadezinha muito pequena, e um dia chegou o circo na cidade. Então foi a atração. Todas as pessoas, né, foram lá na inauguração do circo. E ele estava lá na fila da bilheteria com dinheiro contadinho para a entrada, né, que ele era pobre. Mas ele percebeu na frente dele uma família que era muito pobre. Não é que eles estavam sujos, mal vestidos, não. Ele percebeu pela extrema vergonha, constrangimento dos meninos, das crianças, né, do pai e da mãe ali, muito sério, um de mão dada com o outro, de braços dados, né, que eles iam levar os filhos dele naquela diversão do circo, mas ele percebeu o constrangimento deles e percebeu que eles eram extremamente pobres. Então, quando chegou a vez do senhor, o pai das crianças, comprar o ingresso na bilheteria, ele perguntou assim, quanto que é? A moça da bilheteria falou assim, é tanto. E ele parou, refletiu, assim, ficou meio desconcertado, engoliu em seco. Ele perguntou de novo, quanto que é mesmo? Ela falou assim, é tanto. E aí o rapaz na fila atrás, ele percebeu que o senhor não tinha dinheiro para comprar para todas as crianças o ingresso, né? Então, o que esse moço fez? Ele pegou o dinheiro dele assim, agachou, como se ele tivesse pegado o dinheiro do chão, levantou o dinheiro assim e falou assim, moço, o senhor deixou de cair o dinheiro do senhor no chão, e aí entregou o dinheiro para o senhor. O moço, o senhor, pai das crianças, falou assim baixinho, né, com lágrimas nos olhos, falou assim, moço, você não sabe o tanto que isso aqui é importante para a minha família. Muito obrigado. E aí, quando ele falou esse muito obrigado, diz o moço que ele sentiu uma coisa, uma energia, uma coisa diferente, que ele ficou numa felicidade extrema. Uma sensação muito prazerosa, muito boa. Então ele foi embora para casa porque ele não tinha dinheiro para entrar no circo. Mas ele ficou tão feliz que é como se ele tivesse ido.
no círculo. Então a gente vê por essa historinha que um sentimento, né, uma ação de caridade, quando ela é feita de coração, ela também traz essa troca de energias, essa troca de energias positivas, né? Então essa é uma reflexão também a respeito de trocas de energias. Então, gente, energeticamente, foi isso que aconteceu na historinha. Porque a onda positiva, a onda de pensamentos, sentimentos positivos, ela tem a frequência mais alta. Então, ela é mais curta e mais rápida. A onda negativa, de ódio, de rancor, ela é mais lenta e mais pesada. Então, o que acontece? Por exemplo, vamos imaginar um desses dois seja o senhor pedindo, agradecendo, e o moço recebendo. Então, como os dois estavam com energia, a frequência alta, os dois estavam com a mente em solidariedade, em fraternidade, harmonia e amizade, ele recebeu toda aquela energia positiva do Senhor porque as duas frequências se casaram. A frequência do emissor e a frequência do receptor foram as mesmas, porque os dois estavam emanando energia positiva. E por isso o rapaz recebeu toda a energia positiva daquele agradecimento do Senhor. Entendeu? Porque as duas frequências foram iguais. Então, por isso que houve essa troca positiva. E por isso que o rapaz sentiu aquela energia boa e se sentiu bem com isso. Mas antes de olhar essa imagem aqui, vamos voltar lá na historinha. O rapaz poderia ter feito diferente, não poderia? Porque ele foi muito cuidadoso, ele abaixou, ele escondeu o fato. Né? Ninguém ficou sabendo que o senhor não tinha dinheiro. Mas ele poderia ter feito assim, falado assim bem alto, falado assim, não, mas você não tem dinheiro. Não, pai, olha o dinheiro aqui, eu te dou o dinheiro, né? Eu te dou o dinheiro, numa posição superior, né? Então, essa energia essa ação que ele teria feito, não teria sido uma ação positiva. Não teria gerado um sentimento positivo. E às vezes o agradecimento do Senhor ele não teria recebido, porque a energia gerada, né, por esse ato de caridade não foi positiva. Então, o simples fato de eu agir, fazer um ato de caridade, não vai determinar a energia, porque não determina a intenção que a pessoa tem ao fazer aquele ato. Muitas pessoas, por exemplo, podem fazer um ato de caridade, mas com segundas intenções de querer receber algo em troca. Então a energia não mente. A energia vem do sentimento da pessoa. Então, se eu quiser fazer um ato de caridade, mas a minha intenção não for positiva, eu não vou receber essa energia positiva. Né? A energia não mente. Mas voltando então para essa imagem, estão vendo aí a diferença de uma onda negativa, de raiva, de rancor, de ódio, em direção a outra pessoa que está vibrando positivamente. Então vamos supor que esse rapaz aí da esquerda esteja com raiva do outro. Então ele vai direcionar para ele essa energia negativa de ódio. Só que o outro rapaz está vibrando em frequências positivas, de harmonia, de serenidade, de paz interior, de alegria, de oração. Então, essa energia positiva gerada pela mente dele é como se fosse um escudo que vai impedir a influência da energia negativa da outra pessoa. Então, a geração de energias positivas, por nós, é como se fosse uma proteção dos ambientes para onde a gente se dirige, das pessoas, das situações. Então, a nossa mente, em um estado de tranquilidade, paz interior, harmonia, serenidade, a gente gera essa energia que nos protege das influências negativas, tanto das pessoas quanto dos ambientes. Aqui é outra situação energética. O mesmo rapaz está também com raiva do outro. Então ele está mandando para ele energia negativa.
Só que o outro também está vibrando na mesma faixa. O outro também está num estado emocional, um estado de espírito também negativo. Seja a raiva em exagero, seja o medo, seja a insegurança. Aí o que acontece? As duas frequências são iguais. Então aí a pessoa vai receber toda a energia negativa do outro. Porque as duas frequências que eles estão emanando estão idênticas. Então aí essa energia vai trafegar, né, para a outra pessoa. Sem lembrar que essa pessoa que gera essa energia negativa, ele também vai sofrer o mesmo efeito, né? Então é uma conclusão também que pode ser tirada desse fato. O Dr. George Moll, pessoal, fez um experimento interessante. Ele queria saber a respeito da caridade. Queria fazer uma pesquisa científica para entender como funciona a prática da caridade no cérebro humano. Mas antes é preciso a gente diferenciar a filantropia da caridade. A filantropia é quando, por exemplo, uma pessoa pede um desconto no imposto de renda para fazer uma doação para uma instituição de caridade. Beleza, isso é bom, filantropia é uma coisa positiva. Porque fez a doação, mas ele está querendo receber algum benefício com isso. Entendeu? Ele está dando com uma mão para tirar com a outra. Por exemplo, um político que inaugura uma obra de assistência. É filantropia. É muito bom. Uma obra de assistência é muito bom. Mas ele está querendo algum benefício com isso. Então, a filantropia é uma negociação. A caridade não. A caridade é um ato de ajuda ao outro sem esperar nada em troca. Então é preciso diferenciar essas duas coisas. Então o Dr. George Moll queria saber como que funciona a caridade, se isso existe mesmo, se as pessoas têm essa satisfação, né, de praticar um ato de caridade. Qual foi o experimento dele? Eles colocaram algumas pessoas em um auditório, né, e todas elas estavam com aparelhos de escaneamento cerebral. Todas elas estavam tendo seus cérebros monitorados para saber qual área do cérebro estava em atividade naquele determinado momento. Existe uma área do cérebro que está no sistema límbico que é chamada de circuito de Papez. Circuito de Papez, com Z. É a área responsável pelo prazer. Quando a pessoa sente um prazer, seja um prazer sexual, seja um prazer de alimentação, alguma coisa que ela gosta de fazer, o circuito de Papez acende. Então, o exame de tomografia vai detectar atividade cerebral no circuito de Papez quando a pessoa tem um prazer qualquer. Então, naquele auditório, falaram para as pessoas assim, vocês vão ganhar R$100. Então, todas as pessoas tiveram o circuito de Papez aceso. 100% das pessoas. Todas elas sentiram prazer ao ouvir aquela notícia que elas iam ganhar R$100. Mas o segundo passo da pesquisa foi assim. Falaram para elas, nós vamos passar aqui, nós vamos escolher, existem 3 entidades filantrópicas. Uma entidade que trabalha com crianças, outra com deficientes mentais e outra com idosos. Vocês vão escolher uma dessas 3 entidades e vão doar esses R$100 que vocês ganharam. Então, é interessante que também todas as pessoas ficaram satisfeitas em doar aqueles R$100 para as instituições. Cada um escolheu, né, a sua, de preferência, e fez a doação. Então, todos os circuitos de Papez acenderam. Todas as pessoas também ficaram satisfeitas de fazer aquela doação. Mas a terceira pergunta foi dura. Perguntaram para todas as pessoas. Agora vocês vão tirar R$100 do bolso de vocês e vão fazer a doação. Aí foi interessante que ninguém acendeu o circuito de Papez nenhum. Ninguém sentiu prazer em fazer a doação dos R$100 dele mesmo. E aí o Dr. George Moll, né, falou, então não existe caridade verdadeira. Então vamos abandonar essa pesquisa, porque não ficou comprovado nada.
né? Então ele abandonou a pesquisa por algum tempo. Só que alguém, depois de algum tempo, da equipe dele, falou assim: doutor, a gente podia fazer diferente esse questionamento. A gente poderia passar os filmes das 3 instituições, né, as pessoas trabalhando com as crianças, com os deficientes, com os idosos. E aí, no fim, não perguntar assim, para quem você vai doar, porque isso é uma forçação de barra, né? Mudar a pergunta assim, quem merece ganhar? Qual dessas instituições merece ganhar R$100? E assim eles fizeram, né? Colocaram as pessoas no auditório, todas elas com aparelho de escaneamento cerebral, e passaram o filme das 3 instituições de caridade. E aí foi interessante notar que algumas das pessoas começaram, em algum determinado momento do filme, começaram a detectar uma atividade no cerebral em um lugar do cérebro que nunca antes havia sido detectada atividade nenhuma, que é o lobo pré-frontal. Então, assim que os aparelhos detectavam essa atividade no lobo pré-frontal, a pessoa fazia a escolha de ela mesma doar o dinheiro dela para aquela instituição. Então, o que acontece quando o lobo pré-frontal acende? A pessoa fica numa sensação muito prazerosa, mas não tem nada a ver com o circuito de papéis, que não é baseado num prazer físico mais. O circuito de papéis não tem atividade nenhuma, mas a pessoa tem uma sensação incrível de bem-estar. Uma sensação em que o cérebro dela despeja no organismo hormônios que equilibram o organismo, que faz a pessoa ter essa sensação de plenitude, de uma paz interior, de uma sensação de afetividade que torna esse momento inesquecível para ela. Os sentidos dela se ampliam, ela tem maior capacidade de visual e auditiva. O cérebro dela funciona na sua capacidade máxima, ela consegue ter um raciocínio mais claro, uma percepção mais clara das coisas, das situações e das pessoas. Então, quando o lobo pré-frontal está aceso, a pessoa tem essa sensação de bem-estar. Então, aí eles ampliaram a pesquisa e começaram a fazer pesquisa com freiras beneditinas, fazendo oração, né? Monges também, fazendo meditação. Eles conseguiram comprovar que alguns deles, né, não todos, de vez em quando tinha esse lobo pré-frontal aceso. Então o Dr. George Moll ele diferencia da caridade da verdadeira caridade. Então essa verdadeira caridade, segundo ele, é quando o lobo pré-frontal da pessoa registra atividade. E aí sim a pessoa tem essa sensação incrível de bem-estar. Aí a gente vê, pessoal, defesas contra a energia negativa, a oração e sentimentos positivos. A oração não é a simples repetição de palavras, porque aí essa oração de repetição de palavras, se a gente escanear o cérebro da pessoa, que vai estar em atividade seria o córtex, a área da memória. Não é essa área desse sentimento positivo, de harmonia, de solidariedade e de paz. Essa oração é uma proteção contra as energias negativas. E também a prática da caridade verdadeira, né, como fala o Dr. Moll, também vai trazer essa proteção contra energias negativas. A respeito de oração, pessoal, tem vários experimentos. Por exemplo, experimentos em hospitais. Eles separam um grupo de doentes que vão receber oração, sem falar para ninguém, é lógico, nem os médicos, nem ninguém sabendo, e outro grupo de pacientes que não vão receber. Então, a melhora é significativa nesse grupo de pacientes que recebem oração. Eles fizeram experimentos com ratos também, cortes em ratos, e aí em um dos ratinhos recebia um pensamento positivo de cicatrização mais rápida, né? Então as células dele eram aceleradas nesse processo de cicatrização pelo pensamento positivo de algumas pessoas. Enquanto o outro ratinho, que não recebia nenhum
pensamento desse, o processo era mais lento, né? Da cicatrização do corte. Isso em meio a vários experimentos. Uma pesquisa interessante foi feita por um grupo de cientistas. Eu vou postar depois o nome deles para vocês. E o experimento deles foi o seguinte: eles fizeram vários experimentos em várias cidades com meditação pela paz. Então eles reuniam várias pessoas em uma determinada cidade e faziam essas pessoas uma meditação pela paz, uma oração pela paz. E eles conseguiam registrar alguns acontecimentos nas cidades, né? Então, e aí esse evento, essa pesquisa culminou com a ida para Washington de 1.000 pessoas para fazerem a meditação pela paz em Washington. Washington é a capital mais violenta do mundo. Então, essa pesquisa, experimento científico, foi feito juntamente com a polícia lá de Washington, e eles fizeram 3 dias, se reuniram em Washington, 1.000 pessoas, para fazer essa meditação pela paz. O chefe da polícia de Washington ficou assustado, porque houve uma diminuição de 50% da criminalidade de Washington nesses 3 dias. Em entrevista, ele afirmou que para diminuir 50% da criminalidade em Washington, é só quando tem 1 metro de neve na rua. Só no inverno, onde acumula neve, aí sim ele tinha aquela taxa de criminalidade tão diminuída, né? Tão defasada. Então a gente pode ver a influência do pensamento das pessoas, né, em algumas metrópoles. Então, gente, algumas conclusões que a gente pode tirar a respeito desse tema, dessas pesquisas, é que a psicologia ela consegue nos informar, atualmente, o quanto de patologias emocionais são criadas pelo sentimento de egocentrismo, né, de falta de solidariedade. O egocentrismo que leva ao orgulho, à vaidade, à inveja. Tudo isso cristaliza a mente da pessoa em situações monoidealizantes, quer dizer, a pessoa fica com o pensamento focado em uma coisa só nela mesma, né? Eu preciso, eu quero, eu. E isso ocasiona esse fechamento mental, essa mente fechada, ocasiona o desenvolvimento de várias patologias, né, emocionais, doenças mentais, surgidas desse sentimento de cristalização do ego. E a psicologia também nos mostra o quanto a abertura para o outro, para o mundo, traz uma mente aberta para o ser humano, traz um sentimento de leveza, de paz de espírito. A medicina também comprova o quanto essa relação, né, entre a harmonia interior tem relação com a produção de anticorpos, com a resistência a doenças. Então, muito da imunização do nosso organismo vem de um pensamento equilibrado, de sentimentos equilibrados. Muitos desequilíbrios orgânicos são ocasionados por sentimentos destrutivos. Então, os sentimentos destrutivos afetam as nossas células, afetam negativamente, gerando doenças como câncer, como a gastrite, úlcera. Então, quando a gente está sobre o impacto de um sentimento destrutivo, como o ódio, o nosso cérebro descarrega em todo o nosso organismo toxinas que destroem as nossas células. Então, a medicina já vem comprovando o efeito da paz interior na produção da saúde e do efeito negativo de sentimentos desequilibrados também ocasionando doenças, tanto emocionais quanto físicas. Então a gente pode entender, pessoal, como conclusão, que o universo obedece a certas leis físicas e leis morais. Por exemplo, uma lei física é a lei da gravidade. Então, se eu estiver carregando várias coisas ao mesmo tempo, fatalmente alguma coisa vai cair da minha mão. A lei da gravidade. Então, eu preciso me adaptar à lei da gravidade. Não adianta eu querer discutir com a lei da gravidade. Eu vou falar que eu não concordo com a lei da gravidade.
Eu posso até não concordar com ela, mas ela vai me julgar no chão de qualquer forma, né? Ela não vai ligar para o que eu penso. Então, da mesma forma, como existe a lei da gravidade, que é uma lei física, né? A lei da seleção natural, a lei da atratividade dos átomos, elétrons, tudo isso são leis da natureza, leis físicas. Existem também leis morais às quais eu também preciso me adaptar. Então, é uma lei da natureza que o sentimento do ódio nos desequilibra. É uma lei da natureza. Isso vale para todos os seres humanos, para todos nós. Embora nós sejamos diferentes uns dos outros, a nossa diversidade é única, né? Nós somos únicos, mas nós somos submetidos a certas leis, leis morais. Então, o ódio, a desconfiança, por exemplo, gera uma sementeira de desconfiança na minha mente. E eu vou passar a desconfiar de todos, né? A mentira também. Quando eu passo a enganar as pessoas, a consequência é que eu passo a ver todo mundo como mentiroso, como eu. Eu vou plantando uma sementeira de desconfiança na minha mente. Por outro lado, o sentimento positivo, né, vai possibilitar eu ter uma visão mais clara do redor, das pessoas. Eu posso olhar as coisas com mais otimismo. Né? Também é uma lei da natureza. Também é uma lei da natureza que o sentimento de afeto traz uma sensação de bem-estar. Não tem como escapar disso, né? Então faz a gente ter essa noção que a gente vai desenvolver solidariedade, fraternidade, simpatia, amizade, tranquilidade, sabedoria, como fontes de felicidade. São fontes abstratas de felicidade. Isso não é moralismo, gente. Não é moralismo que você tem que ser isso. É uma constatação. É uma consequência. É como a lei da gravidade que eu preciso me adaptar a ela se eu quiser viver em harmonia. Se eu quiser viver de bem-estar comigo mesmo e também com o outro. Viu? Então, isso por enquanto. Um abraço para todo mundo aí. Depois a gente vai conversar mais a respeito disso.